Fala meus amigos, fala minhas amigas ligadas e inscritas aqui no canal Jefferson Fla 81, saudações rubro-negras. Eu chego aqui com muita informação do Flamengo para você rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate. Eu gostaria muito que você pudesse ajudar o canal se inscrevendo no canal, acionando o sino da notificação e deixando o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso trabalho e o teu like ajuda muito o nosso crescimento. Também, se você quiser contribuir de modo financeiro, fique à vontade. Vou deixar aqui um link fixado aqui para você fazer isso. E também fique à vontade para se tornar participante aí do clube de membros aqui do canal. Bom, eu chego com muitas informações, depois, obviamente, da polêmica da arbitragem e a vitória do Flamengo ontem diante da equipe do Atlético Paranaense. E é claro, eu chego com muita informação sobre o mercado da bola. Nesse vídeo eu vou falar sobre a possibilidade de alguns nomes estarem surgindo no Flamengo. Quais são eles, os principais? Jean Lucas, tem informação aqui sobre esse jogador. Que história é essa, Jefferson Fla, do Pogba e do Sérgio Ramos no Mengão? Vou trazer também informações e atualizações sobre este assunto, porque é um assunto que também está chamando muita atenção de ontem para hoje. E claro, obviamente, vou falar sobre a polêmica da arbitragem no jogo de ontem entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? Alguns assuntos, algumas decisões tomadas pela arbitragem prejudicaram demais o Flamengo, deixaram cada vez mais o sistema de comissão e arbitragem brasileiro em dúvida, em xeque. O Flamengo ontem não falou. O técnico Jorge Sampaoli não deu entrevista coletiva e nós vamos entender se realmente isso vai continuar ou qual vai ser a atitude da diretoria do Flamengo em relação a esses assuntos. Então assista esse vídeo até o final. Não pule sequer uma parte rubro-negro e rubro-negra, porque vai valer muito a pena você se atualizar e ficar muito bem informado aqui com o canal Jefferson Fla 81. Bom, vamos às informações. Primeiramente, eu gostaria de atualizar você sobre essa história aí de que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que representam o Flamengo, através do Jorge Sampaoli, mostraram um interesse em repatriar o Jean Lucas, né? Jogador aí que está no Mônaco da França. E aí, perguntado sobre isso, o Marcos Braz simplesmente respondeu o seguinte: ele negou o interesse em Jean Lucas e que também negou que Jorge Sampaoli teria ligado ou feito algum contato com o Jean Lucas para tentar convencer o jogador a vir jogar no Flamengo. Segundo informações do Planeta do Futebol, o Marcos Braz disse o seguinte sobre essa situação, abre aspas: se a gente quisesse esse jogador, já estaria aqui. Então afirmou o dirigente Marcos Braz, então colocando ponto final nessa situação aí envolvendo o Jean Lucas, né, que é um jogador aí que surgiu nas últimas horas em relação ao Flamengo. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro de um contexto, tem se falado muito aí com a saída do Arturo Vidal, do Flamengo voltar a conversar a possibilidade do Wendel ser contratado, tá? Sobre isso, eu fiz uma apuração junto aí, claro, com as fontes que nós trabalhamos, e pelo que eu entendi, o Flamengo está negociando com o Claudinho. E se porventura o Flamengo tentar negociar também com o Wendel, que é jogador do Zenit, isso pode atrapalhar, segundo apurações que a gente conseguiu aí nos bastidores, pode atrapalhar, entre aspas, aí uma negociação com o Claudinho. E vale ressaltar também que a diretoria do Flamengo, ela leva muito as coisas para o lado pessoal.
Vale ressaltar e vale lembrar que o Wendel já foi objeto de interesse do Flamengo em um período atrás em que o Flamengo estava negociando aí um volante, né? E naquele momento estava mais ou menos tudo alinhado com o Wendel. E segundo apurações, o jogador simplesmente teria usado o Flamengo como um objeto de renovação com o Zenit, e isso não pegou muito bem para o Wendel. Então o Flamengo naquele momento desistiu da negociação e, de fato, o Flamengo não tem interesse em negociar desta vez com o jogador Wendel. O Flamengo sim tem interesse no Claudinho e aí está conversando aí com os empresários do jogador, na qual o time rubro-negro poderá chegar num consenso aí ainda nesta janela de transferências. E aí, torcedor rubro-negro, qual a sua opinião? O plano A, na sua opinião, seria o jogador Claudinho? Comente aqui embaixo que o seu comentário é muito importante. Mudando um pouquinho de assunto, mas falando ainda sobre negociações, começou aí uma onda de Sérgio Ramos e Paul Pogba no Flamengo. Então tudo isso acaba chamando muita atenção dos torcedores, obviamente, né? O Sérgio Ramos com 37 anos, o Paul Pogba, se eu não estiver enganado, com 32 ou 34 anos. Inclusive eu li hoje informações que a Juventus de Turim está colocando à disposição o Paul Pogba, que chamou muita atenção em alguns treinos com a camisa do Flamengo, enfim. Tudo isso não passa de apenas meras sondagens e especulações. Não tem nada de oficial, não existe nenhuma conversa inicial sobre esses dois grandes jogadores, e o Flamengo descarta qualquer negociação com esses atletas, tá? Então a informação é de que o Flamengo não tem nenhum interesse, por enquanto, em conversar ou negociar com esses atletas, né? Também nós estamos atualizando você sobre a situação de Lucas Veríssimo. O Flamengo, nos moldes em que o Benfica deseja por empréstimo, com garantia de 15 jogos para cumprir metas e objetivos, o Flamengo não tem interesse nesse tipo de negociação e formatação de proposta. O Flamengo tem interesse sim de um empréstimo com opção de compra. Inclusive, apurações internas dizem que os dirigentes do Flamengo estão sim monitorando o Lucas Veríssimo, porém não tem nada oficialmente para esses moldes em que o Benfica deseja, tá? Então, por outro lado, o Flamengo continua muito ativo no mercado, e aí o time rubro-negro, através do Marcos Braz e Bruno Spindel, quando esses dois viajarem para a Europa, podem ter certeza que será para trazer o Claudinho, tá? O Claudinho é o jogador em que o Flamengo deseja a sua contratação, tá? Mudando um pouquinho de assunto, uma informação que acaba de sair. Segundo informações do portal GE. Globo, o Matheus França recebeu ou vai receber uma proposta formal do Chelsea nos próximos dias. Essa informação é dada como certa. Representantes do jogador Matheus França foram a Londres nessa semana e tomaram conhecimento dos números oferecidos pelos Blues, como são conhecidos aí o Chelsea, né? O time da Premier League, tá? Essas informações estão inclusive no portal GE. Globo, na qual os valores ainda poderão chegar a mais de 100 milhões de reais. O time do Chelsea realmente tem como objetivo a contratação do Matheus França, e aí o Flamengo vai aguardar essa proposta chegar para que se trate então deste assunto, né? Para a gente encerrar esse vídeo, a polêmica da arbitragem ontem no jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Segundo informações e apurações dos árbitros, ex-árbitros,
o presidente Wilson Cenemi, que está fazendo uma lambança no sistema de arbitragem brasileiro. Ontem o Gabigol tomou um cartão amarelo por simplesmente comemorar um gol. É isso mesmo. A partir de agora, o Gabriel Barbosa não poderá mais fazer gol ou, quem sabe, comemorar gols. É isso mesmo. Segundo a súmula da arbitragem ontem, catastrófica na Arena da Baixada, o Gabigol simplesmente tomou um cartão amarelo que pode prejudicá-lo na final se o Flamengo passar pelo Grêmio na Copa do Brasil, simplesmente por ter feito a sua comemoração na frente da torcida do Atlético Paranaense. É um absurdo isso, né? Por outro lado, o Gerson acabou sendo expulso simplesmente por tentar apartar ou acalmar uma certa confusão dentro de campo. O Flamengo também foi prejudicado no primeiro jogo das semifinais diante do Grêmio. Ainda não se sabe qual serão a ordem dos mandos de campo. Porém, o Flamengo já foi prejudicado. E ontem, aquela imagem muito, muito constrangedora das linhas no impedimento do Gabriel Barbosa. Fica claro que o Flamengo enfrenta o sistema. O Flamengo enfrenta torcedores, times adversários, torcidas adversárias, arbitragem e o sistema de VAR. O presidente Rodolfo Landim não veio publicamente falar sobre a atitude de o Flamengo não ter falado, não ter dado entrevistas. Essa informação veio através do Twitter do Flamengo e nós vamos aguardar se o Flamengo vai dar continuidade nesse silêncio. Ou se de repente no próximo jogo o Flamengo volta a falar das entrevistas, enfim, tudo isso que nós vamos continuar acompanhando, nação rubro-negra. De fato, o Flamengo está classificado para a Copa do Brasil. Ontem, no desembarque dos jogadores, alguns jogadores estão aí com problemas físicos. O Flamengo hoje teve folga. Me surpreendeu e me deixou muito preocupado uma imagem do Jorjan de Arrascaeta mancando no desembarque ontem de madrugada no Rio de Janeiro. E jogadores como Fabrício Bruno também sofreu uma contusão, uma entorse no tornozelo, que automaticamente ele e o Ayrton Lucas estão fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é o Fla-Flu, no Maracanã. E agora o Flamengo tem mais esses problemas a serem administrados pelo departamento médico. Esperamos que esses jogadores possam estar em campo, que não tenha nenhum problema adicional e que o Flamengo coloque o que seja de melhor para enfrentarmos a equipe do Fluminense. É isso, galera. Encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo ao carinho de todos vocês, meu muito obrigado. Eu peço humildemente, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e também compartilhe nas suas redes sociais, porque assim você vai trazer mais amigos e mais amigas a conhecerem o nosso trabalho. Eu fico por aqui, forte abraço para você, saudações rubro-negras, tamo junto, nação, até mais.